Olá, estamos ao vivo de novo. Ontem nós abrimos uma live com um tema muito especial. Somos criaturas de hábitos. E hoje a gente vai continuar nesse tema, porque é um tema que uma live só não deu para abranger e ele toca fundo em muita trava, muito impedimento, em muita barreira que nós, como seres humanos, acabamos criando, dificultando que alcancemos nossos objetivos, né? Nossos sonhos, conquistemos esses sonhos que a gente às vezes até arquiva, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa no shopping e encontrei com ela por um acaso e ela começou a me contar a história dela e acabou se estendendo e contou a história também da mãe dela. E por incrível que pareça, a história se repete e os hábitos, então, eles não são só de uma vida, eles não são só nossos, da nossa vida, eles são passados por gerações. Então, olha, tem muito tema para a gente, ou melhor, muito assunto ainda para a gente explorar dentro desse tema. Então, voltamos com ele. Deixa eu chamar a Simone aqui para a gente começar a nossa live. Cadê a Simone? Simone. Caramba. E é incrível, né, gente? Como que algo pode passar assim, de uma geração para outra e às vezes para a terceira, para a quarta, até alguém acordar. Olha ela aí. Olha, o que eu saí do enquadramento. Tá ouvindo aí? Peraí, peraí, deixa eu me acertar aqui. Agora sim. Eu não sei se você estava me ouvindo quando eu contei Não. que a gente vai continuar, né, explorando o tema de ontem, que nós somos criaturas de hábitos. E Marina! hoje, Marina, boa noite. E hoje eu encontrei com uma pessoa e ela estava me contando, né, eu vou repetir, pessoal, porque a Simone não ouviu. Ela estava me contando a história dela. E ela acabou se estendendo e contando a história também da mãe dela, que é igual, que se repetiu. Então a gente vê que esses hábitos que a gente está falando aqui não são coisas simplesmente singelas da nossa vida, da nossa rotina cotidiana. Alguns hábitos, alguns padrões, se tornam padrões de comportamento que vêm de geração para geração se repetindo. E se alguém não chegar num momento e falar assim, chega, eu vou colocar um ponto final aqui hoje, agora, na minha vida, eu vou colocar um ponto final nessa história que vem se repetindo por gerações, isso vai continuar passando de pai para filho, de mãe para filha, e tá aí um hábito que a gente, igual eu falei, já se tornou, sabe, tão enraizado Que que se tornou chega. tradição. É uma tradição, só que se é uma tradição bacana, ótimo. Agora, só que em muitos casos não é, né? Quem viu a história do Rostirola, do Júnior Rostirola, né, que escreve aí o livro Café com Deus Pai, fantástico, a história da família dele é uma prova disso. Sim. Né? Uma situação que veio do bisavô dele, passou de comportamento, passou para o avô, que era o filho, passou para o filho, que era o pai dele, e quando chegou nele, foi onde parou. Foi onde parou. Ele tinha a possibilidade de continuar repetindo esse padrão, né? Só que ele não, ele parou nele, ele decidiu que ali era parar. É mais complexa a história dele, teria que contar um monte Sim, de claro. detalhes, né? Mas assim, é para exemplificar a capacidade que esses hábitos têm de se tornar costumes e tradição numa família, né? Importante. Esse tema é fortíssimo. A gente tem muito ainda a explorar dele, né? Mas primeiro daí o nosso boa noite pro pessoal, como você sempre faz. Boa noite a todos os que estão presentes, que vão assistir a live aí ao vivo, e os que vão assistir a live depois, né? Porque ela vai lá para o nosso canal
do Pescador de Histórias, e aí as pessoas podem, né, até informar, compartilhar com outras pessoas, convidando para as pessoas irem para lá, se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, porque sempre tem live, sempre tem alguma chamada. E esse trabalho, que é o que eu falo que é a essência do pescador, que é ser farol na vida, para a vida das pessoas, é exatamente isso aí que nós procuramos fazer sempre. Ativar algo, ligar algo que a pessoa às vezes não está nem prestando atenção na vida dela. Às vezes ela está repetindo um padrão sem saber que está repetindo, sem notar que está repetindo. Como você falou, tradições, elas quando são bacanas, ok, né? Como a gente conhece aí de várias famílias. Agora, quando isso traz um problema, traz para a sua linhagem uma repetição que não é considerada assim que boa, que vai te levar para uma confusão, que acaba te enrolando, né, a vida, realmente ela precisa ser revista, ela precisa ser pensada, ela precisa ser ponderada, porque a partir do momento, a gente costuma dizer assim, quando você não está vendo, aquele padrão está ali, normal, correndo como dá lá o sangue. Tá? Quando você para e você fala assim, opa, peraí, você faz o olhar do observador, eu vou olhar isso aqui de fora sem julgamento. Eu vou olhar o que está acontecendo. Você já tem uma grande chance de causar alteração nisso. Por quê? Você despertou, você está prestando atenção naquela situação. Então, ela passa a ficar diferente. Você passa a ter se policiar para que aquilo ali possa ser alterado. Lógico, existem situações que não são simples. Simplesmente você vai pegar e vai falar assim, ok, eu vou mudar e acabou. Eu falo isso porque essa situação, por exemplo, eu tinha uma coisa na família que era assim, eu fui das minhas irmãs a que mais apanhei da minha mãe. E possivelmente a minha mãe deve ter sofrido algo assim em relação a, não digo nem a minha avó, porque assim, como eu não tenho memória disso, porque quando eu nasci, minha avó, por parte de mãe, já era falecida, eu não tenho essa memória, eu não posso dizer de verdade, porque eu não vivi aquilo, eu não sou uma testemunha ocular nessa situação, mas provavelmente ocorreram situações que fizeram com que minha mãe tivesse um padrão desse comigo, de bater, de determinadas coisas que aconteciam e que, lógico, na época, quando eu era menor, né, jovem, isso não foi legal, porque não era um comportamento que eu falava, eu não espero isso de uma mãe. Só que o que eu passei a entender com isso foi que a responsabilidade daquilo ali era minha. Volto a dizer, eu falei isso na outra live, vou voltar a dizer, não é culpa. Boa noite, Elaine, tudo bem? Não é culpa, é responsabilidade. Qual é a responsabilidade? É o que eu vou fazer com essa situação que ocorreu comigo. E aí, não foi uma coisa simples. Como eu falei, existem coisas que você vai levar um tempo. Aquela que as pessoas falam, 21 dias para mudar um hábito. Não é bem assim. Eu levei muito mais tempo
porque eu precisei me limpar, eu precisei perdoar, eu precisei me perdoar, porque eu estava ferida, a minha criança estava ferida. Então, quando eu cresci e consegui corrigir esse padrão, realmente eu tive uma mudança. Hoje eu consigo, me relaciono com a minha mãe normalmente, porque eu entendi que pai e mãe, eles não têm obrigação de amar. Ai, Simone, mas que horror você está falando. Falar, no dia que nós, seres humanos, entendermos que a única pessoa que tem obrigação, e é uma obrigação inegociável, de se amar, somos nós mesmos, acabou. Você não vai ter um monte de questões, a gente não vai passar cobrando, nossa, fulano não me ama, fulano não faz o quê, fulano, dane-se que fulano não faça. Eu vou fazer a minha parte, fulano fez o que ele podia, o que ele sabia, o que tinha, não importa, não dá pra gente cobrar do outro. E aí você muda um padrão. Aí você vai mudar um hábito. Aí você vai passar a ter um outro olhar, que não é o de cobrança, é de entendimento. Por que aquela situação ali, o que você tinha que aprender com aquela situação. E realmente, o meu aprendizado desse período foi enorme. Eu consigo definir exatamente um antes e um depois. A Simone de antes, quando eu falo que todos nós temos sombras, né, e luz. Eu era da sombra naquela época. E hoje eu sou da luz. Então o hábito, ele também está nesse ponto. Então tem diferença. O trabalho da gente para mudar isso, mudar um hábito, ele precisa começar com o nosso olhar para nós. Tem muito a ver com o que a gente alimenta em nós, né? Com qual sentimento nós alimentamos, né? Quando você fala que a gente vive com dois sentimentos básicos, como você já trouxe aqui, que é o medo e o amor, e os outros, todos os sentimentos estão englobados neles, né? São derivações. Você escolhe qual sentimento você vai alimentar, você vai desenvolver. Parece simples falando, né? As pessoas falam, você está simplificando demais. Não é questão de simplificar demais. É porque, às vezes, é realmente simples, só que é difícil. O ser simples não quer dizer que é fácil, né? O entendimento, às vezes, é simples, mas a prática, às vezes, é difícil, porque são muitos anos, um padrão muito enraizado para a gente poder modificar. A sua história é interessante, porque eu acho que você devia até tirar um tempo para contar para a gente, para as pessoas. Eu conheço bem, mas mesmo assim, de vez em quando você solta alguma coisa que eu não sabia, não só de história, mas de sentimentos que você vivenciou. Porque para as pessoas entenderem como que você superou isso, porque você viveu muita coisa e você hoje tem, por exemplo, uma filha e você não repetiu o padrão que você viveu, que veio para você, a experiência que você teve, em vez de você passar adiante, você entendeu ela exatamente como deveria ser, inclusive, né? Poxa, isso não tá legal, não vou tocar para frente porque não foi bom para mim, porque eu vou passar justo para minha filha, né? E muitas vezes eu acredito e assim, com quase certeza que esse padrão, às vezes ele tenta se impor, ele tenta te superar, sair para fora em algum momento. Você tem que pegar ele de volta para sua caixinha, porque aqui quem manda sou eu, né? Eu sei disso porque acontece comigo, com as situações que eu já superei também, e que a gente está a todo momento se lapidando para isso, e de tempo em tempo você tem que pegar aquele padrão que ele tenta voltar, é uma trilha neural que tenta
crescer de volta, porque, como você explicou ontem, a trilha neural ela não acaba. Não. Você reduz, você coloca uma outra no lugar, mas Você ela está ali. sobrepõe. Sobrepõe, mas ela é uma trilha que já foi feita. Então ela está ali. Se você der espaço, ela vai se abrir novamente, você volta para o padrão comportamental de antes, né? Essas fórmulas de mirabolantes que se dizem por aí, dos 21 dias, como falamos, dos 90, dos 7 dias, não sei o quê, é muito legal, sabe? Mas assim, é padronizar demais. A gente falou disso ontem. É padronizar demais o ser humano. E nós não somos assim. Nós somos a mesma raça, né? Mas nós somos indivíduos. Então não dá para pegar e falar que todo mundo que pegar e mudar o padrão de comportamento por 21 dias está livre de tudo que passou. Não tá, não tá. Tem muitas coisas que é para a vida inteira, inclusive. Eu já contei aqui que eu fumei, que eu parei de fumar, faz 23 anos que eu parei, e que às vezes eu passo por alguém que está fumando, eu sinto o cheiro de cigarro e me sinto atraído. Você fala assim, não foram 21 dias, não foram 90, 23 anos. Eu tenho, assim, pelo que eu sinto, quando eu sinto esse cheiro que eu me sinto atraído, isso, para mim, hoje serve o seguinte: não brinque com isso. Não brinque, não põe a mão, não vá tentar, porque você já tem uma trilha neural lá de trás que se formou. Você foi uma pessoa que teve dificuldade para largar esse vício. Então, eu já conheço, eu domino. Eu domino, mas ele está ali, né? Então, e essas coisas de como a gente se comporta no dia a dia, como você estava falando aí, é muito interessante, porque aquela história de quem eu sou quando eu estou sozinho, né? Porque assim, eu me comporto de um jeito quando eu estou com as outras pessoas, e quando eu estou sozinho, eu também sou aquele mesmo, né? E pior, ou melhor, mais profundo, à noite, quando eu deito, quando acaba o dia, e eu deito a minha cabeça no travesseiro, como eu me sinto com relação ao dia que eu passei? Não estou falando nem das coisas que a gente fez de errado, não é um julgamento severo, não. É como eu me sinto com relação até às coisas que eu aceitei de outras pessoas, por exemplo. Porque eu aceitei certas coisas e às vezes a pessoa vai dormir frustrada por não ter tido uma reação mais impositiva, sabe? Por não ter dito um não no momento que precisava ter sido dito, por não ter repelido um sentimento ruim que sentiu e que na hora não se sentiu capaz de dominar esse sentimento, de se impor a ele e deixou fluir, se deixou dominar por um sentimento ruim, né? E tudo isso faz parte dessa construção de novos hábitos. É o reconhecimento inicial e princípio de tudo, é o reconhecimento do padrão, né? O autoconhecimento, você olhar para si e fazer uma autoanálise sem um julgamento, sem ser severo, sendo simplesmente honesto, né? Se reconhecer. Assim eu sou, assim eu estou agindo e como eu posso melhorar em relação a isso. Assim, esse hábito, quando a gente fala disso, tem gente que não vai ver. Já é um excelente começo quando a pessoa, se ela for se deitar e ela tiver esse pensamento e falar assim, poxa, eu podia ter feito isso, poxa, eu podia ter agido assim. Isso já é um excelente começo. Rodrigão aí, ó. Hã? O Rodrigo entrou aí, ó, milionário de Pomerode. Tá famoso o Rodrigo aí. Já seria assim um excelente começo, porque a pessoa teria noção daquilo ali. A questão é que tem gente que está dormindo. Ela tem um hábito, ela tem um padrão, só que ela não percebe. Ela vai simplesmente repetindo, repetindo, e para ela não tem problema.
Entendeu? A vida, a pessoa olha e você fala assim, até você conta uma história para a pessoa e fala assim, poxa, imagina se fosse assim, contando a história dela numa posição assim de terceira pessoa, a pessoa ela não percebe que é É, para ela. é Ela verdade. não percebe, eu já tive esses casos. Então, um dos aprendizados é exatamente que você não tem como modificar o outro, se indignar pelo outro. A única pessoa que você controla, que você pode mudar, é você mesmo. E aí você torce que essa sua mudança ela possa chegar e contagiar mais pessoas, que as pessoas possam falar, poxa, se aconteceu isso, e ela mudou o padrão dela, eu também consigo mudar um padrão, porque nós nos habituamos a tudo, e ainda se for fácil, se for um hábito fácil, mesmo que prejudicial, ele pode ser incorporado na gente. Por exemplo, fumar é exatamente isso. É um hábito que destrói o corpo, mas é dopamina. A pessoa Sim, está nervosa, ela vai fumar. Aí acalma. A pessoa está ansiosa, ela vai fumar. Aí tá lá. Eu estou feliz, eu vou fumar. Eu estou relaxada, eu vou fumar. é, E tudo isso vira padrão para ter dopamina. Quer dizer, a pessoa condiciona o corpo. O que eu falei ontem, assim, o grande eu, que é o seu subconsciente, ele é imparcial. Você quer fazer, ele vai obedecer. Se você fala, se você age, se você sente aquilo, ele não contesta. Ele vai fazer. Então, o que é a grande chave, a grande virada, é você observar. Epa, peraí, isso aqui não tá bacana. A pessoa que briga, a pessoa que não briga, que a pessoa invade o corpo, que não sabe falar um não, tudo isso é um padrão. E você tem. A vida é uma vida tranquila quando você tem o seu posicionamento, o de fora não me atinge. Eu sou neutra para os eventos de fora. A paz que existe em mim não é alterada por nada que me aconteça pelo lado de fora. Pode estar caindo a tempestade, pode estar nevando, pode estar pegando fogo, o que for. Dentro de mim, eu encontro a paz. Dentro de mim, eu tenho uma floresta em tranquilidade, eu tenho um mar batendo tranquilamente, eu consigo ali estar em paz. Só que essa posição não é uma coisa simples. Você encontrar esse equilíbrio, você tem que contar, meu, 10, 20, porque o padrão, ele vai se arrastar atrás de você. Tem gente que se encolhe, por exemplo, eu sou ariana. Invadir o meu espaço, eu tenho que contar, porque a minha primeira reação seria o de eu vou te expulsar daqui. evite, né? Eu tenho aquela coisa. Já tem pessoas que já tem que ter um padrão invertido. A pessoa a pessoa aceita, a pessoa vem, aí ela tem que ter uma força e falar, peraí, não é assim não. Enquanto eu diminuo a força, a pessoa tem que ter a força. Por isso que você falou, nós Exercitar. somos indivíduos, nós somos criaturas únicas, cada um de um jeito, de uma forma, cada um tem uma missão, tem um propósito, e cada um tem ali um dom
e um talento, dons, né? Nem é só um, tem dons e talentos para poder desenvolver. Sim. A, 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 a grande sacada é a pessoa entender que ela não está nessa vida simplesmente para passar. Ah, passei, vivi. Fui lá, fui criança, cresci, casei, tive filho, lá trabalhei, paguei boleto, fui para festa, meus filhos cresceram, não sei o quê, foram para a faculdade, virei avô, bisavô, blá, 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 e voltei para o plano astral. Falou, não, oi. Falou, não é, essa vida não é disso. É você se desenvolver como ser. Então, eu, Simone, entendo essas situações que nós passamos na vida como desafios. Hoje eu entendo que são desafios. É como se você estivesse num jogo da vida e você precisasse passar de fases. Aí essas fases, elas são para você passar, você tem um desafio. Você veio à vida, você se preparou, vamos vir para a prova. Você passou pela prova, ui, troca a fase, você vai para outra. Ai, parou, não vai ter mais fase. Não existe isso. É o tempo inteiro você se esculpindo para que você chegue lá na frente e você olhe para trás e fala assim, o que eu constituí? Como você falou ontem, que legado eu estou deixando? Ah, não, peguei tudo, repeti igualzinho a minha família, fiz tudinho igualzinho. Oi? O que você aprendeu? Não aprendi nada. Só repeti um padrão. Não adiantou de nada. Aí o que vai acontecer? Pega nos seus filhos. Porque onde você nasce, o que você tem para aprender, ele vai se tornando. Aí entra a tradição. Vira e vai pegar em alguém da sua descendência. Alguém precisa parar com isso. A gente tem uma sabedoria, todos nós, uma sabedoria natural, a gente traz ela. É algo quase divino, assim, que a gente traz com a gente, né? Tanto que a gente vê, às vezes, uma criança fazendo coisas que a gente fala, poxa, ninguém ensinou e ela já faz tal coisa, porque tem coisas que a gente traz conosco, né? Então, a gente, nós temos o nosso lado natural, sabe? Nós fazemos parte de uma natureza que funciona de forma harmoniosa. Se você olha para a natureza, ela toda funciona de forma harmoniosa. Mesmo quando acontece um caos, uma tempestade, depois vem uma calmaria, tudo volta ao normal, tudo se adapta, tudo se adequa e a vida volta ao normal. E assim é com a gente também. Nós também passamos por tempestades, por momentos, mas nós temos uma natureza que é da calmaria, que é da tranquilidade. Se a gente souber ouvir essa nossa natureza, só que é mais complexo, às vezes a gente se perde um pouco nisso. Ao longo da vida, a gente perde um pouco esse contato nosso com o nosso lado natural. Você vê pessoas se debatendo, né? E a gente lembra de situação prática que vai servir de exemplo para a vida. Uma pessoa que está no mar e pega uma corrente, ela começa a se debater. A vida inteira a gente ouve, né? E hoje em dia a informação está para todo lado. Nade de lado, não lute contra a corrente, não lute contra a maré, né? Porque você vai gastar toda a sua energia e chega uma hora que ela acaba e o risco é enorme. Então você, só que entra desespero, quando entra o desespero, a pessoa já saiu da natureza dela, da calma, da respiração, da paz, e ela começa a se debater e agir de maneira que pode se arrepender, né? Gravemente. Na vida é a mesma coisa, é um comparativo, mas assim, a gente passa por tormentas, a gente passa por marés às vezes ruins, e como a gente vai enfrentar isso, vai dizer como a gente vai sair do outro lado também, né? E normalmente, quando a gente consegue respirar e passar, você não vai mudar o problema está ali.
mas você vai mudar como você enfrenta ele. E aí, com certeza absoluta, você vai sair mais forte do outro lado. Porque a forma como você enfrentou essa adversidade, essa tormenta, né, que você viveu. E em cima disso é a ação, reação que você está falando aí. Como você reage às situações. Né? No desespero, na raiva, no ódio, na explosão, sabe? A pessoa às vezes fala assim, não, mas eu não tive tempo nem de pensar e tal. Tá, tem situações que são de emergência, né? É outra história, mas você está vivendo na sua vida momentos de desafios. Você tem sim um tempo para parar, para pensar, para refletir, para se ligar com o lado espiritual, que seja cada um da sua forma, com Deus, com o lado divino que todos nós temos, e buscar uma paz interior, um equilíbrio para poder enfrentar isso, para poder contornar essa maré que está passando. Porque ela já está ali. Você não vai mudar, igual o exemplo do mar, você não vai mudar o mar, ele está ali com a maré ruim. O que você vai mudar é como você vai enfrentar aquilo. Você pode lutar contra ela, se debater feito maluco, morrer ali, perder o fôlego, ou contornar ela, nadar de lado, fazer todo aquele aconselhamento que existe, manter a calma, boiar, tem uma série de coisas que podem ser feitas ali para você sobreviver àquele momento ali de tormento. E na vida é a mesma coisa. Isso não é só um comparativo bobo. Na vida é a mesma coisa. A gente está comparando a natureza com a nossa natureza humana, que nós temos em nós. Essa sabedoria que eu falei que vem com a gente desde de nascença. E que a gente precisa aprender a desenvolver, a retomar isso e desenvolver novamente. Né? Aquele instinto que você tem, que as pessoas falam assim, eu estava indo por aqui, mas minha intuição falou para ir pelo outro caminho. Era a mesma distância, mas a minha intuição falou para ir por lá, vou por lá. Vá, ouça a sua intuição. Quantas pessoas você já não viu falar que não seguiu, deixou de seguir? Poxa, eu pensei em ir por lá, não fui, me dei mal. A gente ouve, só que a pessoa fala isso de uma forma como se não fosse nada. É sério isso. A sua intuição fala com você o tempo inteiro. É uma forma. Se você pensa assim, Deus não fala comigo, fala. Acabou de falar nesse exemplo que eu dei. Ele acabou de falar. Não vá por aqui, vá por ali. Ele não vai virar no seu ouvido com uma voz de trovão e falar, mas você é avisado. A pessoa começa a se envolver com uma pessoa. Como é que eu vou dizer? Ruim, né? Como é que eu vou dizer? Prejudicial. E ela começa a sentir. Mas ela se deixa levar, porque ele tem um lado que é legal, ele tem um lado que é carinhoso, ele tem um lado romântico. Mas é aquele lado ali, se quiser, mas deixa, porque aqui tá bom. Só que aquilo ali tem uma intuição falando com a pessoa. Cuidado, olha o lado ruim, olha o lado agressivo, olha o lado perverso. Mas a pessoa continua, ela foi avisada, Deus falou. Livre-arbítrio. E tem uma escolha, é livre-arbítrio, mas o que eu estou dizendo é que a pessoa Deus comunica com a gente. Ele pode não comunicar como você queria, sentar uma cadeira de frente para o outro e bater um papo. Mas ele fala o tempo todo. Ele fala o tempo todo. E as pessoas podem, né, poderiam, deveriam retomar essa conexão. Procurar retomar essa conexão, porque ele está aí o tempo todo. É um hábito. Tudo isso está envolvido no hábito. Nós temos o hábito de acordar no desespero para ir trabalhar. Eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, já está com um monte de coisa. Falou, cria um hábito de se conectar com o universo, com a vida, com Deus, não importa o nome que você dê, mas vá se conectar com você. Você precisa de um tempo. Eu já vi pessoas que dão choque. Elas dão choque. A pessoa se chega perto, a pessoa está dando choque. Se ela encosta, ela te dá choque, choquinho. Aí você fala, por quê? Ela está carregada.
de energia. Aí, qual é o aconselhamento? Que a pessoa pegue, vá para um campo aberto de grama, tire o sapato e vá caminhar na terra, para que aquela energia que está ali, ela possa ir embora. A Equilibrar. excedência que está causando choque. E pode ter várias pessoas que vão dizer, já aconteceu comigo, de eu tocar em alguém e a pessoa dá choque. É exatamente isso. Se isso acontecer, peça para a pessoa, tire os seus sapatos e vá pisar na grama. Ela vai parar de dar o choque. Entendeu? Esse choque acontece nos dois sentidos, você sabe. Ou a pessoa está sobrecarregada, ou ela está com baixíssima energia. Então o choque acontece entrando e não saindo. Então, nós temos que ter esse tempo para nós. Essa Precisa andada na olhar. natureza equilibra. Exatamente. Quando você senta, a pessoa fala assim para mim: Simone, mas eu não consigo meditar. Gente, contemplação é meditação. Se você senta embaixo de uma árvore e você fica prestando atenção num passarinho que está voando por um tempo, você pode prestar atenção que o seu cérebro, naquele momento, não tem nenhum pensamento, porque a sua atenção está focada em algo. Uma pessoa que senta diante de uma fonte, uma pessoa que se senta olhando para o mar, uma pessoa que se senta no... Não importa. A contemplação é uma meditação e você acalma o seu cérebro. Porque, às vezes, o que ele precisa é que você ordene de forma audível que ele pare. Porque se você não faz isso, que você é o senhor do seu corpo, que eu falo que às vezes eu vejo as pessoas, a sensação que eu tenho é como se o corpo fosse o carro e o carro estivesse dirigindo as pessoas, porque elas vão fazendo as coisas. Falou, mas você não prestou atenção? Não, nem pensei. Eu falei, gente, a cabeça que foi lá e tomou conta, entendeu? Da pessoa. Nós precisamos. Como que você sabe disso? Porque eu já tive esse padrão de não pensar. Passageiro da própria vida. Né? Exatamente. Eu era lá, puf, fui embora. Entendeu? E aí eu vi o que causa. Eu falei, gente, aí você desmonta. Uma vez, eu falo assim, que Deus fala, né? Uma vez eu falei assim, eu vou não sei o quê, porque aí eu explodo e a coisa acerta. Aí ele falou comigo. E aí você que vai juntar todos os seus caquinhos. Aí eu falei, é verdade, sou eu que vou. Sou eu que. Então a gente tem que olhar para a gente. Por que eu vou ter um comportamento destrutivo, sendo que a única pessoa que vai ser destruída nele sou eu mesmo? Não vou, entendeu? O amadurecimento é para isso. É para isso que nós estamos aqui, para nós crescermos como seres humanos, não somente em tamanho, em cronologia. Eu fiz aniversário, ganhei mais um ano, fiz assim um ano na minha conta, né? Tem gente que tira, tem menos um ano. Não, eu ganhei ali. Você tem que você tem que ganhar experiência. Veementemente. A idade, ela não chega, ela não pode simplesmente chegar. A pessoa tem lá tantos anos e não tem nada de amadurecimento. Tem que trazer. Eu canso de falar isso. Se passou um ano, gente, o corpo da gente, ele faz uma renovação celular a cada 11 meses. Você é uma nova pessoa. Todas as células foram trocadas. Elas fazem uma troca de trilhões de células. Então você é um novo eu. Você vira o ano, é um novo eu. Não, mas os hábitos continuam os mesmos. Aí você fala assim, oi, como assim? Então, não tem que ter uma coisa. Eu sou adulto. Então, peraí, vamos fazer algo bacana por nós. Porque você melhorando o seu ser, você mudando o hábito, hoje eu vou mudar esse hábito. Começa com pequeno. Não bebo água, vou beber água. Não faço determinada coisa, vou passar a fazer. Sabe?
para de... como eu falei, a internet é legal. Você pega ali, vai rolar um Reels, como você falou. Ah, parece uma coisa legal, daqui a pouco o algoritmo entendeu que aquilo você gostou, ele começa te dando um monte, vai te dar Mais um um monte. E aí, quando você vê, já passou 1 hora e meia. Você fala assim, gente, o que é isso? Teve uma pessoa, até um comediante, que ele falou assim, saudade daquela época que a gente ia... Vocês não acreditam, eu vou contar para vocês uma coisa que vocês não vão acreditar. Já houve uma época em que a gente ia para o banheiro e ficava olhando para um azulejo. Ele falou, Ficava vendo o desenho do é o azulejo, né? desenho Os do azulejos eram azulejo. desenhados, né? Ficava olhando o desenho. Hoje em dia não tem mais. A pessoa fica no banheiro, mas ela está olhando o celular. Ao ponto de médicos falarem que essa prática é ruim para o assoalho pélvico, porque a posição que você fica, você passa muito tempo ali. E é ruim, entendeu? Então, assim, quer dizer, nós estamos criando um hábito que vai causar um problema lá na frente. Então, assim, vamos trocar, tem que ser consciente. A internet é bacana, eu tenho a informação na palma da minha mão, eu quero comprar algo, eu compro. É maravilhoso. Você tem uma pessoa morando do outro lado do mundo. Nossa, você fala com a pessoa a hora que você quiser, você abre o vídeo. Ao vivo, né? Ao vivo. Fantástico. Eu lembro da minha irmã que morou em na Suíça há muitos anos, 90 e alguma coisa lá atrás, 95, 96. Ela ia para um setor que ligava, tinha uns telefones, e ela só podia falar, tipo assim, 10 minutinhos, porque era caro. Olha, e a sua irmã estava em outro continente, né? Eu lembro que eu morava em Belo Horizonte, a gente ia às vezes para Guarapari, né, no Espírito Santo, e tinha lá uma loja que era uma telefônica. Você chegava lá, você comprava o direito a usar uma cabine, você ia para a cabine, começava a contar o tempo, você ligava, né? Pai, tô aqui, tá tudo bem, já cheguei, tá tudo ótimo e tal. Batia um papo ali na telefônica, que era num estado para o outro. Né? Existe uma loja para ir. Então você vê como que é a cabeça, as facilidades da vida, elas fazem com que você crie hábitos muito rápido. Só que depende do que hábito é esse. O que eu estou criando? Não, eu estou criando um hábito, entendeu? Ruim. Por exemplo, eu vejo crianças pequenas que criaram o hábito da tela. Os pais saem, colocam. Gente, é uma coisa terrível que faz. Vocês estão o cérebro da criança está em desenvolvimento. A pessoa fica... E eu já vi crianças dando ataques. Crianças pequenas, de 1 ano, dando ataques porque está sem o celular. Vai brincar na areia, vai correr. Eu falei, o que é isso? Celular tinha que ficar longe dessas crianças. Tela, as crianças tinham que brincar em parque, fazer coisa, tá junto, brinquedinhos de encaixe, não sei o quê. Tinha um monte de coisa que as crianças faziam que hoje em dia não tem. Ontem, quando eu fui almoçar, eu vi liguei a TV, estava passando aquele Shark Tank. Foram 2 rapazes lá para vender uma empresa. Eles criaram uma empresa que produz carrinho de rolimã. Eles que legal. foram lá vender ideia lá para os tubarões lá e tal. E assim, é muito legal porque eles fazem eventos em São Paulo, isso. Eles fazem eventos e fica lotado. Quando os pais descobrem que vai ter um evento com carrinho de rolimã, eles levam os filhos e aí chega lá, eles têm o carrinho para emprestar. Aí as pessoas brincam e gostam, né? E compram os carrinhos deles. E assim, o evento ferve de gente, sabe? E aí eles têm aquelas Maria, não sei, 3 Maria, 4 Maria, sei lá, como chamava aquele brinquedo. Tem umas almofadinhas que joga para era cima. outro nome. Eu sei o que é de jogar pedrinha. A gente jogava aqui com pedrinha, eu sei o que é. Tem bolinha
de gude, ele tem um circuito de 7 brincadeiras antigas desse tipo, que são brincadeiras de agir mesmo, de interagir, sabe? E o evento ferve de gente, é muito legal. E as crianças hoje perderam isso, elas chegam, ele falou que elas ficam encantadas, porque não imaginava que existia algo assim, né? A dependência constante do celular. Porque muitas vezes, sem julgamento nenhum, às vezes o pai, a mãe tem a vida atribulada, tem muita coisa para pensar, para resolver, para, sabe, problemas e situações, e aí você entrega um celular na mão da criança, ela fica quieta. Ela não dá trabalho, né? Ela se entretém ali e ela está brincando na cabeça do pai, da mãe. Olha, está brincando. Enquanto ela brinca, eu faço o que eu tenho que fazer e todo mundo sai ganhando. Só que cadê a convivência dessa família? Cadê a interação dessa família? Cadê as brincadeiras lúdicas? Cadê a construção de um relacionamento ali de uma família, de um pai, de uma mãe, de um filho, né? Isso se perde. E são momentos que passam, porque uma criança cresce muito rápido, né? A gente olha para o filho, parece que foi ontem que estava nascendo. O garoto agora está com 12, a nossa. A outra está fazendo 23 amanhã, né? A Letícia. E parece que foi ontem. 22, né? Caramba. E parece que foi ontem. E isso voa. E esse tempo de onde falta essa convivência, onde se perde essa convivência, ele é irrecuperável, sabe? Porque é aquele momento de vida que a criança tem quando ela está com 2 anos, ela não vai ter mais. Quando ela tiver 4, ela já está numa outra fase de vida. Quando ela tiver 8, também. Cada fase é diferente e a gente às vezes perde a fase e depois não consegue recuperar. Ah, vou recuperar o tempo perdido aqui, que eu não convivi com o meu. Tem. Você vai criar um novo tempo, mas aquela fase onde ela está, você pode criar uma outra forma de conviver, ok. Mas refazer o que deixou de ser feito, não tem como. E aí o tempo passou e assim, arrepender por aquilo ali não resolve nada, né? E aí o que que acontece? Você tem que buscar uma cura do arrependimento, mas não vai recuperar, não vai desfazer nada ou refazer algo que não foi feito. O que que acabou acontecendo, né? Nós tínhamos uma tradição. Qual era a nossa tradição como família? O pai trabalhava, a mãe cuidava dos filhos. Essa era a tradição. Ela ficava em casa e ela cuidava dos filhos, porque o pai tinha esse padrão. E nesse cuidado, os filhos eram observados, cuidados pela mãe. Ela tinha tempo porque ela se dedicava de forma exclusiva à casa, aos filhos. Esse era o padrão familiar. Toda a família era doriana? Claro que não. Não existe isso. Todas as famílias tinham questões. E aí, o que que começaram a vender para as pessoas? Que aquilo era ruim, que a mulher precisava trabalhar, que ela precisava encontrar o lugar dela no mundo, que ela precisava ter o espaço, o lugar, ok. Só que o que que acabou acontecendo? Essas crianças, elas acabaram soltas. A nossa geração, que nasceu lá de 1970, 65, ela está chegando, somos nós que carregamos uma tradição. Quando você fala do carrinho de rolimã, da bolinha de gude, das Cinco Marias, né, lá do não sei o quê, das pedrinhas, soltar pipa, era a nossa geração que fazia isso. Eu nunca soltar peão. A única coisa que eu conseguia fazer era colocar o peão na minha mão, né? Eu rodava, não sei o quê. E essa geração, quando ela for embora, se isso não for resgatado, esses filhos, esses que estão no lugar, eles não têm isso. Eles
simplesmente eles não reconhecem. Hoje a geração que diz que simplesmente eu não quero, não vou ter filhos, não vou casar, não vou fazer. Ah, são todos que fazem isso. Claro que não. Só que existe um movimento de falar que essa formação de família, essa tradição não era boa. Esse hábito não tinha, não era. E aí o que acabou acontecendo? Os filhos acabaram sem o olhar, porque sempre foi assim. O homem é da ação, é o provedor, é o que vai. Isso é do gênero masculino. E o gênero feminino sempre foi a intuição, o cuidado. Isso tem dentro de todos nós. E aí ficava cuidando da família, da casa. Mudou, houve isso, tem que ter um acordo, porque os filhos, eles precisam ser olhados. Os filhos estão com os pais para treinamento. Ah, Simone, mas você não foi treinada porque não teve, você teve confusão. Sim, eu tive confusão, como eu falei, não existe família doriana. Mas quando você acorda e você tem a consciência, qual é a minha consciência? Eu sei o que eu preciso fazer. Por mais que eu trabalhe, eu tenho que ter um tempo de qualidade com quem é importante para mim. No momento em que eu estou com a minha família, no momento que eu estou com a minha filha, eu vou ser 100% eu. Aí eu vou trocar, vou conversar, vou fazer. Eu tenho que ter tempo de qualidade. Existem coisas que são inegociáveis. Teve eu estava ouvindo um cara contando de um CEO da Netflix, se eu não estou enganada, que ele, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, ele saía do escritório, porque ele tinha um encontro com a esposa dele. Eles iam jantar, eles iam conversar, eles iam passear, eles fazer um encontro deles. Então, toda terça-feira, as pessoas falam assim: você tem algo para falar, vai deixar para amanhã, porque eu já estou indo para o estacionamento, eu tenho um compromisso. Então, por mais que a vida do cara fosse atribulada, ele tinha um padrão. É a mesma coisa que nós temos que fazer. Aí você vê que a gente fala, desculpa, só porque eu quero pontuar isso. A gente está falando começou falando dos hábitos, né? E aí ele criou-se, né? Pode ter criado na cabeça de algumas pessoas que são ruins, né? Mas não, você pode criar bons hábitos aí. Esse aí é um exemplo fantástico de um excelente hábito. Bom hábito. O cara foi lá e falou assim: o que eu fiz? Aí eu casei, eu quero estar, eu vou fazer aqui da melhor maneira que eu puder. E ele foi lá e fez. Que legal. Entendeu? Ele com ela, eles determinaram que aquilo ali iria acontecer. Muito legal. Então tem que ter isso. Quando casa, o romantismo, que eu acho assim uma graça, é super bacana. Só que se não tiver nada além, esse romantismo, essa coisa, ele vai para o beleléu em pouco tempo. Por isso que você vê a quantidade de gente que está em divórcio. Entendeu? Eu não estou falando, mas quando não está bom. Gente, pode acontecer de não ter. Não teve, olha, tentei não sei o quê, e as pessoas se separam, ok. Só que o que eu vejo são pessoas que se separam em pé de guerra. Aí começa uma guerra, uma coisa, eu falo, gente, por que casou? Por que ficou junto? Eu não consigo. É o que? Criança, sabe? Aí tem filhos no meio, é uma confusão que você fica. Eu falei assim: esses filhos vão crescer, está tendo um plantio, vai ter uma colheita. Então, sabe, esse hábito que as pessoas criaram, que tem, elas precisam despertar e falar assim: Simone, eu tive esse padrão porque na minha família aconteceu isso.
Eu conheço gente que o avô faliu, o pai faliu e a pessoa faliu. Eu falo, ui? Tá honrando a família desse jeito? Pare você. Fala, olha só, eu entendo o esforço, faço, precisa ter um movimento consciente, porque senão você vai repetir. Por que que tem famílias aí que você pega que o avô era milionário, que o pai era milionário, que os filhos são milionários? Não, tudo é herdeiro. Não, porque ele tem a consciência. Porque ele está repetindo, tem uma tradição na família. Existe um hábito na família. Então, vamos ter tradições boas, vamos criar hábitos bons para que a vida da gente, quando chegar no momento de voltar para casa, de voltar de dormir, não importa o que a pessoa acredita, você tenha deixado um legado realmente que vale, que a pessoa vai falar e falar assim, nossa, que bacana, olha a história da minha família. As pessoas hoje falam assim, quem foi o avô, quem foi... Antigamente eu chegava na casa de conhecer, tinha lá o retrato do avô, do pai. Eu falei, não tem mais. As pessoas, não, esse aqui foi meu pai. Você pode verificar a pessoa que tem e falar assim, esse aqui é meu pai, esse aqui foi meu avô. Isso é um hábito maravilhoso. Você Verdade. honrar as pessoas. Então, é ter a consciência de que nós precisamos, de forma consciente, colocar coisas na nossa vida que realmente vão valer a pena, que vão fazer diferença. Aí vai fazer diferença para quem? Adivinha? Para você, na sua vida. Entendeu? Modifica na vida da gente. E aí você começa a ver um mundo, aí fala assim, nossa, o mundo mudou. Não! Ele igualzinho. Quem mudou foi você, o seu olhar. E aí você vê o mundo realmente de forma diferente. É, muito bom mesmo. A questão as famílias mudaram, que você falou, você até abordou muito, de forma muito ampla, porque eu ia comentar exatamente isso. Quando os tempos mudaram, né, não é mais como antigamente, as mulheres trabalham e tudo mais, mas o que se tem a fazer com que... O que fazer com o que se tem, na verdade, né? É o que nós temos e o que fazemos com isso, né? A gente não age, não faz nada, não vai reagir, não vai ter um posicionamento para que esse tempo que nos resta de convivência com a nossa família não seja de qualidade, não é? Porque, assim, é o que nós temos. Os tempos mudaram e a gente tem o que está aí. Então, já que é assim, como eu vou fazer para que isso renda, como eu falei lá atrás, de convivência, de poder curtir cada fase, né? Estar presente em cada fase que nossos filhos passam, em cada situação que a nossa família vive, né? O que a gente tem para fazer com isso? É procurar ter qualidade nesse tempo. Eu sou uma pessoa que posso falar a respeito disso, por exemplo, porque eu tive um primeiro casamento, me separei e tenho uma filha de um primeiro casamento. Eu não convivo com ela tanto quanto eu gostaria, tenho certeza que nem tanto quanto ela gostaria. Mas os momentos de convivência que eu tive com ela ao longo da vida foram espetaculares. Qualidade. Foram momentos de convivência realmente de pai com filha, né? É inegável que esses momentos são fortes, são marcantes e realmente deixam boas memórias, deixam boa convivência, fortalecem o laço, né? E a gente aproveita essas fases. Tanto eu dela, no desenvolvimento, de pequena, de criança, mais velho um pouquinho, adolescente, jovem, eu curtindo esses momentos, como ela também comigo. Porque quando ela nasceu, eu tinha 30 e poucos anos. Hoje, daqui a pouco, eu faço 57, né? Então, ela também viveu fases da minha vida, mudanças de etapas de vida, né?
E isso é muito rico, deixa uma memória muito rica, uma memória afetiva muito rica, uma memória de convivência, sabe? E aprendizado também, que a gente pode passar para os nossos filhos, como você falou, um legado. Porque um dia, pela ordem natural, os pais vão, os filhos ficam, mas a memória também fica, né? O que eles vão ter da gente é memória. A gente não vai estar mais aqui fisicamente, né? Eu sinto isso o tempo todo. Eu falo, caramba, eu penso nos meus pais todo dia. Todo dia eu penso neles. De forma carinhosa, de forma amorosa, com gratidão, né? Reconhecendo que eles eram seres humanos, falharam com um monte de coisa, mas que eram seres humanos e que me deram muito amor. Me deram mais do que amor, me deram valores, né? E isso é uma coisa que eu levo comigo por toda a minha vida. Eles foram em 2008, né? Então, todo dia eu tenho que, ou de um ou do outro, dos dois, eu sempre estou lembrando. Isso é legado. Isso é legado. Não foi um carro, não foi um apartamento, não foi um imóvel, não foi dinheiro, não foi nada disso. O maior legado que eu tenho deles são os valores que eu carrego comigo Sim. e as lembranças que eu carrego. Só teve um momento bom? Claro que não, claro que não. Mas são deles que eu faço questão de lembrar. Né? E você imagina, você tem memórias é, maravilhosas com os seus pais e as pessoas podem falar assim, ah, o que que eu teria, né, de memória com a minha mãe? Gente, aprendizado, quando você se dispõe e você está aberto realmente a aprender, a olhar as pessoas como elas fossem professores, treinadores, eu posso dizer para vocês, assim, sinceramente, o legado, o maior legado que a minha mãe deixou na minha vida é de como não fazer determinadas coisas. Aí fala, as pessoas podem achar engraçado, mas é de verdade. Eu consigo trocar coisas que ela fazia sem julgamento. Ela fez o que ela sabia, o que ela podia, o que tinha ali na época. Eu não estou aqui em posição de julgá-la porque é minha mãe, mas eu sou um outro ser. Eu posso fazer escolhas diferentes. E eu fiz escolhas diferentes dela, sem desonrá-la. Eu sou imensamente grata aos meus pais, porque eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu sou a Simone, graças a eles dois. Então, eu não estou aqui em pé de julgar ninguém, e sim o que eu aprendi com isso. Nossa, histórias assim, aprendizados fantásticos, que talvez eu não tivesse se eu tivesse nascido numa outra situação, numa outra condição. Talvez eu não seria essa Simone hoje que está podendo contar uma história dessa forma. Se eu tivesse escolhido um caminho, um tracinho diferente, a vida teria ido para um outro lugar. Então, eu sou realmente imensamente grata e sempre vou ser muito grata a eles por tudo que eles fizeram com o que eles tinham na época para fazer. Isso é muito sábio, né? Você usar com sabedoria toda essa vivência que você teve, né? Ao invés de se magoar, ao invés de se fechar, se encolher, não, você pegou isso, se fortaleceu com isso. Você teve a capacidade de usar todos esses momentos para se fortalecer e trazer isso hoje para as pessoas. Muito bom. E o Com nosso certeza. tempo também está indo Ah, embora. acabou. Mas amanhã tem mais. Verdade. Isso aí. Mais, mais. Estaremos aí amanhã. Explorar mais um pouco esse tema, né? Porque ele Ah, é muito bom. muito A gente amplo. consegue abranger mais amanhã. Com certeza, Né? com certeza.
Boa noite para Obrigado, todos. pessoal. Fiquem com Deus. Sigam lá o canal. Vão lá se inscrever no canal do YouTube do Pescador de Isso, Histórias. Até com amanhã. certeza. Bora!